Olá, eu sou Cris Olivieri e o Facilitando o Direito de hoje é sobre as lives e o direito autoral. Como vocês sabem, Olivieri Advogados agora criou esse canal para a gente discutir as questões do dia a dia que estão impactando a vida das pessoas, nesse momento na pandemia, mas, na verdade, em todo o dia a dia do artista, do produtor cultural, do gestor de cultura. A ideia aqui é a gente tratar temas que temos que enfrentar para colocar os nossos projetos criativos no ar. Como é que a gente faz para que as questões de direito sejam facilitadoras, sejam um caminho fácil, sejam de domínio mais ou menos das pessoas, para que eu saiba, nossa, agora eu preciso de um advogado, nossa, agora eu preciso me preocupar mais, essas questões têm risco, essas questões são relevantes. Então, a ideia aqui é a gente falar desse assunto que é premente para o mundo da cultura. Afinal, a arte é a arte do encontro, né? Quando a gente faz produção cultural, a gente encontra gente. E o que a gente tem hoje com a pandemia é essa impossibilidade, o encontro é virtual. E no encontro virtual, o tempo todo estaremos lidando com as questões de direito autoral e de direito de imagem. Hoje, a gente vai falar especialmente das lives de música e os direitos autorais. Então, é importante a gente ter claro, assim, como referência do direito, que antigamente teve um momento que as pessoas diziam, não, o que vale para o mundo físico não vale para o digital. A internet é terra de ninguém. Lá as regras serão outras. Lá eu posso muito mais. Não é bem assim. Quando a gente fala de um uso privado, quando a gente fala de um uso pessoal, até tem um pouco uma certa flexibilidade que a gente pode dizer nas questões. Mas as lives, que hoje se tornaram coisas profissionais e que é o jeito do artista se apresentar e do produtor fazer sua obra, ela tem sim que respeitar toda a legislação específica. Então, vamos lá, a doutora Natália Hollenberg, que é super especialista em direito autoral, lá da Olivieri Advogados, ela vai ajudar aqui nesse bate-papo, eu vou pressionar ela para ela responder tudo que a gente quer saber sobre lives. Tudo bem aí, Nata? Tudo bom, Cris, e você? Tudo jóia. Então, vamos lá. Nata, lives é um assunto do momento, não é? E a gente tem visto várias discussões de como fazer, quais são os direitos envolvidos. Então, vamos lá. Eu estou na minha casa e eu quero fazer uma live. E eu vou usar as minhas próprias músicas. Eu toco, eu canto, eu escrevi a música e sou eu comigo mesmo. É a turma de mais ninguém. E essas obras eu acabei de criar na pandemia. Elas também não estão registradas em lugar nenhum. Posso seguir de peito aberto? Pode. Quando a gente é o próprio autor da música, o próprio compositor, o próprio intérprete, o próprio músico, quando a gente é banda de uma pessoa só, a gente pode fazer o que a gente quiser com essas músicas. E aí, quando a gente fala de direito autoral, a gente também fala de um direito que não precisa necessariamente ser registrado. Então, as pessoas que às vezes têm muito receio de, eu vou cantar uma música, não registrei ainda. Não precisa ser registrada. Inclusive, esse registro, né, que a live vai trazer de você interpretando sua música, já vai ser uma prova, né, que essa música te pertence, porque ela nunca foi colocada no mundo em nenhum outro momento. Então, você fazer sua própria live em casa, cantar suas próprias músicas, tocar, interpretar, só está envolvido o seu direito, a sua imagem e sua obra musical. Então, nesse caso, não tem problema algum. Você pode fazer isso de uma forma super tranquila, inclusive gerando um documento que pode ser posteriormente usado como uma comprovação de autoria daquela obra. Que bom. E me diga o seguinte, agora, vamos lá. Eu resolvi que eu vou fazer uma apresentação, mas essa apresentação eu vou usar músicas de terceiros. Vou tocar Caetano, Chico Buarque, os meus amigos. Eu tenho que falar com cada um deles. Eu falo com o ECAD, eu não falo com ninguém, ninguém descobre que eu tô lá. Como é que é? A gente tem duas formas, né? Toda vez que você vai interpretar uma música de alguém, ou seja, você vai cantar essa música, você é livre para cantar a música de quem você quiser. Porque quando você faz uma apresentação, essa apresentação é tida como uma execução pública. E no caso das lives, não é diferente, né? As pessoas já teve decisões judiciais onde ficou decidido que qualquer meio de execução por streaming, que aí a gente tem tantas plataformas de internet, né, como o YouTube, ou de músicas, né, como aplicativos como o Spotify, por exemplo, são entendidas como execuções públicas. E aí, toda vez que a gente pensa em música, em execução pública, a gente pensa no ECAD, porque o ECAD é
o escritório que foi criado por lei, inclusive, né, para ser o responsável por essas autorizações. É como se a gente pensasse que o ECAD ele te dá uma autorização prévia. É como se ele já tivesse tido um acordo ali com todos os autores, né, compositores, intérpretes, que toda música que vai ser executada de titularidade dessas pessoas podem ser autorizadas pelo ECAD. Então, quando você faz o pagamento do ECAD, nada mais é do que o ECAD te dando aquela autorização daquelas pessoas que ele representa, né, para você poder fazer o uso dessas músicas. Então, quando a gente pensa em execução pública, a gente pensa em ECAD, e quando, né, musical, obviamente, e aí quando a gente pensa no ECAD, a gente pensa que tem uma diferença entre a execução pública, que é o que a ECAD faz, e quando você vai fazer uma gravação. Então, inicialmente, se você for pensar, você está executando uma música publicamente, paga o ECAD e está resolvido. Quando você pensa ainda nas plataformas como o YouTube, por exemplo, essas plataformas já têm alguns acordos prévios com o ECAD, onde eles mesmos fazem esse recolhimento, esse pagamento. Então, você não precisaria se preocupar. Quando a gente está falando, né, de um conteúdo de live, ele é um conteúdo muito volátil, que você faz e acabou. Então, ele é muito equiparado mesmo a um show, né, uma produção de execução pública. Então, aí está resolvido. Quando a gente vai pensar num conteúdo gravado, que você vai fazer um material, esse material vai ficar fixado, então aí ainda já entra algumas questões ainda controvérsias, né? Se você precisaria de uma autorização específica ou se simples pagamento do ECAD por meio da execução pública bastaria. Então, Natália, me diga aí, existe uma diferença? Então, se eu vou colocar a minha live numa plataforma qualquer, sei lá, numa plataforma minha, ou da minha empresa, ou se eu vou colocar no YouTube, ou aproveita e dá uma explicadinha assim o que quer dizer embedado do YouTube, né? Na relação do pagamento com o ECAD. Assim, nessas 3 opções, eu coloquei na minha plataforma privada lá, que eu acabei de montar, que é chique, eu botei no YouTube, ou eu coloquei na minha plataforma embedado no YouTube. Como é que fica a minha relação com o ECAD, sendo que é uma live? Vamos dizer que é uma live que não tem patrocínio. Depois a gente discute a questão do patrocínio. Bom, o que é que acontece? O próprio ECAD, no site deles, eles já têm a diferença, né, de formas de cobrança exatamente para as plataformas digitais. Então, se você é uma plataforma digital própria, que você criou a sua, né, você vai precisar entrar em contato com o ECAD para poder fazer o pagamento, porque aquele meio onde você está transmitindo a sua live é um meio próprio que ainda não tem nenhum acordo com eles. Então, a pessoa, né, que é responsável por aquele site particular, vamos chamar assim, tem que entrar em contato com o ECAD. Quando a gente fala do YouTube, o YouTube já tem um acordo com o ECAD, né? Então, o YouTube já tem um acordo onde ele faz um pagamento regular para o ECAD de todo aquele conteúdo, né, que está ali dentro. Obviamente, tem ali uma parte que a gente vai falar depois que não faz parte desse acordo, então começou a se pensar nessas necessidades de novos pagamentos para algumas situações específicas que não estão no acordo. E quando a gente tem um site próprio, né, mas que tem um vídeo do YouTube colocado naquele site próprio, a gente tem que pensar em 2 esferas. Vai ser só um link, né? Eu não consigo, no meu próprio site, ver aquele conteúdo, né? Eu preciso migrar para uma outra página. Bom, se eu preciso migrar para outra página, eu não tenho conteúdo no meu próprio site, né? Eu tenho que ir para uma outra página, eu só tenho ali um acesso, né? Um direcionamento. Então, aí está tudo tranquilo. Agora, se no seu próprio site você consegue, né? Mesmo que aquele conteúdo esteja hospedado em um outro lugar, mas você consegue ter acesso à live em si, isso vai precisar ser também conversado com o ECAD, né? Porque você estaria no seu próprio site tendo acesso àquela live, mesmo que ela não esteja hospedada necessariamente no seu site, seja só uma janela onde você pode ter acesso a esse material. Então, essas são basicamente as diferenças. E aí, me diga uma coisa. Então, vamos lá. Se eu colocar no YouTube, uma coisa que eu já gravei, o ECAD está pago, tá beleza. Se eu fizer uma live conectada com o YouTube, o ECAD está pago, uma beleza. Desde que eu não tenha patrocínio, é isso? Isso, porque quando a gente tem patrocínio, a situação é um pouco diferente, né? O ECAD já se posicionou, né? Ele até fez um documento que ele disponibilizou, onde ele explica que, na relação que ele tem hoje em dia com o YouTube, né, que já faz esse recolhimento ali de uma forma constante, não está
prevista a possibilidade do patrocínio. O que acontece? Como as lives estão sendo equiparadas às apresentações ao vivo, a shows ao vivo, né? A forma de cobrança de um show ao vivo que o ECAD faz, ele usa um parâmetro que está no regulamento dele, né? De como é que aquele valor vai ser cobrado. A gente sempre pensa, nossa, como é que o ECAD sabe quanto é que ele vai cobrar? Existe um parâmetro, né? E esse parâmetro que ele usa para os shows ao vivo depende muito do valor ou da vinda de ingresso, ou quando não tem vinda de ingresso, né, de outros valores utilizados para aquela produção. Então, aí entra como base de cálculo o próprio patrocínio, ou outros, né, serviços, ou outras formas de arrecadação de valor. Então, como um show ao vivo, né, pode ser usado o patrocínio como uma base de cálculo de quando não tem vinda de ingresso, ele está usando essa mesma lógica equiparando as lives, já que a live é um show que não tem vinda de ingresso, é gratuito. Então, ele pega essa base do valor do patrocínio para poder usar como base de cálculo. E aí, quando ele faz... Mas assim, se eu fizer a live, paguei meu ECAD ali porque era patrocinado, e depois ela ficar no YouTube, aí tá tudo bem, né? O YouTube já resolveu com o ECAD essas retransmissões infinitas. Isso. Exato. Você faz um pagamento, porque a gente tem que pensar sempre quando a gente fala de direito de autor, a gente tem que pensar no tipo de uso. Cada tipo de uso, que eles chamam geralmente de incidência, né, ou ocorrência, gera uma obrigação e necessita de uma autorização. Como o ECAD, né, é uma forma de autorização prévia do uso, então, quando a gente fala em execução pública, que é um tipo específico de uso, o ECAD já faz essa autorização e esse pagamento, né? Quando a gente está falando ali da execução por causa de um patrocínio, que tem uma outra equação, né, que não era uma equação já prevista para aquele uso contínuo que se dará lá depois por vários e vários anos ou meses, ou enfim, enquanto aquele conteúdo estiver na plataforma, é uma execução do show em si, com o patrocínio, aí é uma outra cobrança. Então, a gente está falando de duas cobranças distintas. Agora, como é que o ECAD vai me achar? Vamos lá, como é que ele vai me achar? Se eu não procurar o ECAD para liberar, o que acontece? E se ele nunca me achar, ou ele tem um tempo para me achar? Enfim, essa live, se eu fizer uma live hoje, fiz e não ficou mais no ar, ela é só ao vivo. E ninguém ficou sabendo, é forte, né? Porque se ninguém ficou sabendo, não tem público. Não faz Mas assim, se o ECAD não foi informado, não ficou sabendo, ele pode vir cobrar depois? E assim, dá uma palhinha rápida, assim, para quem vai esse dinheiro? Porque as pessoas às vezes acham assim, vai pro ECAD, uma coisa que eu não sei nem o que será que acontece? Então, assim, quem fica com essa grana no final? Bom, então são várias perguntas. Inicialmente, a questão de se o ECAD encontra, né, essas pessoas. O ECAD, ele tem sistemas, né, de fiscalização. Então, assim, quando os shows eram ao vivo, eles têm até os fiscais do ECAD, que são bem famosos, que são pessoas que vão naqueles eventos. E como é que eles descobrem os eventos? Geralmente, quando era fisicamente, né, pela divulgação. No digital, é mais ou menos a mesma coisa, né? Ele pode saber que aquela live está acontecendo pela divulgação. Então, geralmente, lives, né, mais famosas ou com pessoas mais famosas que têm uma divulgação muito mais ampla, elas chamam mais atenção, então, né, elas são mais conhecidas. Então, o ECAD fica sabendo por essa forma mesmo da divulgação, né? Ou alguém pode informar o ECAD. Então, assim, às vezes a live já aconteceu, né? E o ECAD vai lá e cobra depois. Ele não tem que cobrar antes, né? O ECAD, ele pode cobrar depois. Ele pode, né, você pode informar previamente, de uma forma até para conseguir uma negociação, porque geralmente quando você informa e você vai até o ECAD, ele tem vários tipos de negociação, de valores, né, a depender do tipo de live, a depender, né, da dimensão daquela live, mas depois ele também pode cobrar. Então, essas regras de cobrança vão nesse sentido, né? Se elas foram antes, se elas foram depois, depende do tipo de uso. Em relação para onde vai esse dinheiro, o ECAD, ele sempre é visto como uma caixinha que a gente não sabe o que tem lá dentro. Na verdade, o ECAD nada mais é do que um escritório que ele foi criado para arrecadar direitos autorais, ou seja, arrecadar de quem usa e distribuir para os detentores dos direitos. Quem faz parte do ECAD? O ECAD é chamado de uma associação de associações. Então, né, tem várias associações que representam os artistas que fazem parte do ECAD.
Então, na verdade, ele só é ali um instrumento, um meio de campo para conseguir fazer com que o dinheiro, né, das autorizações, ou seja, a autorização do uso dos direitos autorais, sejam recolhidos por quem está fazendo uso desse direito e seja repassado para quem são seus detentores. Então, o que acontece, na verdade, o ECAD ele não tem intuito lucrativo, só um percentual do valor que é arrecadado fica para o ECAD, para ele poder manter essa atividade, ou seja, manter o sistema, manter o controle, manter as pessoas que estão lá trabalhando para fazer com que essa roda gire. Se eu não me engano, é 5%, né? Outra parte fica com as próprias associações. Então, por exemplo, associações que fazem parte do ECAD, a UBC, né, a AMAR. Então, 5%, se eu não me engano, também ficam com elas. E todo o restante do valor é repassado para os titulares dos direitos. E quem são esses titulares? São os compositores, quando a gente está falando, né, de qualquer tipo de execução pública. Quando a gente está falando de uma execução pública, de um fonograma, ou seja, de um produto que já está ali fechadinho, já é um áudio que teve a pessoa que foi o compositor, a pessoa que cantou, a pessoa que tocou, o produtor fonográfico, então divide para todos eles. E quando é uma execução pública, como é o caso das lives, onde o próprio cantor já está ali cantando, o próprio músico já está ali tocando e não tem um produtor fonográfico, esse dinheiro vai só para os compositores, que é quando ele não é a própria pessoa que está interpretando, porque aí é a única parte da cadeia que não está sendo retribuída. A mesma coisa é a lógica das músicas executadas antigamente presencialmente. Então, os artistas, né, intérpretes, que a gente chama, o cantor ou os músicos estão recebendo o cachê e o compositor precisa receber a parte dele, que aí vai fazer a cobrança do ECAD. Então, vamos lá. Vamos simplificar um pouco. Vamos lá. Eu pago para o ECAD. O ECAD é um escritório central, tanto que ele recebe a execução de músicas no país inteiro, né? E ele recebe o dinheiro das músicas nacionais e internacionais. O que é internacional, ele manda para os escritórios representantes no mundo todo. O dinheiro que é do Brasil, ele tira um percentual que fica para ele, paga as associações, né? As associações de direito. Essas associações pagam as editoras e as editoras pagam seus artistas, sendo que nessa escada cada um vai recebendo o seu percentual pela sua atuação. E no caso da apresentação ao vivo, você tem esse pagamento é feito para os autores, porque na verdade é o único direito que vai estar ali vinculado. Os autores e as suas editoras, representadas pelas suas associações, né? É uma escadinha. Então, é uma maneira mesmo de fazer o dinheiro chegar. Isso, né? É uma maneira de fazer o dinheiro chegar e é uma maneira de fazer até com que está usando a obra musical, a música, saiba para quem pagar. Porque se a gente for pensar num momento antes do ECAD, onde você não tinha um único escritório, você tinha que ir atrás de todo mundo. E às vezes ficava alguém fora dessa linha, ou seja, alguém que você esquecia de pagar e aquela pessoa não recebia, e às vezes ela nem sabia, porque ela não tinha braço para fiscalizar, então ela nem sabia que a música dela tinha sido usada. Ou ao contrário, você pagava para uma pessoa que você achava que era o detentor do direito, por exemplo, eu acho que essa aqui é o compositor. E depois vinha o compositor original e falava, não, você tem que me pagar. E aí a pessoa tinha que pagar de novo, porque ela pagou errado da primeira vez. Então, o ECAD ele ajuda também a centralizar e organizar, tanto para quem vai receber, que fica tranquilo sabendo que o ECAD vai repassar, quanto para quem está usando, de saber, olha, eu pago o ECAD e ele sabe para quem deve ser repassado, eu não preciso me preocupar com isso. Ou seja, então, a gente precisa discutir a transparência desses repasses, né? E não a existência do ECAD em si. Se a gente imaginar o tamanho do Brasil, como é que eu, autor, vou saber se minha música, neste momento, está sendo executada lá em Manaus? Exato. Né? E, assim, e o ECAD tem bastante capilaridade pelo país para fazer isso. Né? Do mesmo jeito que, dentre as lives, né? Embora a gente esteja num momento duro para todo mundo, né? Todo mundo da cadeia econômica, né? Da cultura, numa situação econômica difícil, porque não está podendo realizar o seu trabalho efetivamente, presencialmente, mas a gente também precisa entender que quando o cantor canta, ele também está usando a obra de um autor que também está trancado em casa, que também não está conseguindo receber seus direitos autorais dos shows presenciais e etc. Então, assim, fazer esse recolhimento, garantir que esse dinheiro chegue para o autor também é uma maneira de continuar fazendo essa cadeia funcionar e rodar, né? Então, é importante... E eu acho que a maior crítica que tem do ECAD é exatamente em relação à transparência, né?
às vezes as pessoas não entendem muito bem como é que esse dinheiro chega, porque tem alguns compositores ou alguns intérpretes que às vezes não recebe esse dinheiro e fica, nossa, mas minha música não está sendo executada. Então, assim, às vezes a questão não é nem o questionamento do ECAD ser necessário, né, para fazer essa ligação e fazer com que essa roda gire de uma forma muito mais fácil e muito mais rápida, mas assim a transparência de por que algumas vezes alguns compositores recebem mais do que outros, né? Porque alguma música às vezes está sendo executada e a pessoa não está recebendo. Então, assim, são esses questionamentos que cada vez está mais transparente. Hoje em dia você consegue acessar o site do ECAD e ver muito, né, do material deles, da prestação de conta, quais são as músicas mais executadas, quanto é que eles fizeram de repasse no total. Então, essa relação está ficando cada vez mais transparente, mas é aí que mora mais aquela ideia de quando eu penso em ECAD, eu falo, ai meu Deus, o ECAD, não sei para onde vai, porque as pessoas, os próprios artistas às vezes questionam mesmo, né? Mas não pela existência da estrutura, mas sim como ela está sendo transparente. Então, acho que o mundo digital, a tecnologia, eu acho que também tem tudo para ajudar tanto o próprio ECAD a ter mais controle, a fazer uma distribuição mais rápida, mais eficiente, quanto de dar, né, mais transparência e mostrar como é que são esses números e para onde eles, né, para onde eles vão. Se eu fizer uma live que é parcialmente musical, ainda assim tenho que falar com o ECAD, né? Sim. Qualquer execução pública de música, pode ser uma música ou pode ser sua live inteira de música, né? Precisa. Essa obra está sendo usada de alguma forma, né? Mesmo que seja uma única obra, e aí ela precisa ser repassada para quem é os detentores dos direitos. Então, o resumo dessa conversa é que, se você vai, de verdade, fazer uma live, você precisa pensar nos direitos dos autores. Então, se é uma live sem patrocínio, se já está pré-gravada, você colocou no YouTube, não é que ninguém pagou. O YouTube está pagando. Com o que ele está monetizando, tem uma parte desse dinheiro que vai para o ECAD e esse dinheiro vai para os autores. Se isso está sendo feito em outra plataforma, tem patrocínios, tem alguma característica especial, você tem que procurar o ECAD para fazer esse pagamento, para entender como é que funciona, quais são as coisas importantes e fazer a cadeia sobreviver, né? Porque a gente precisa ter o autor para poder ter o que cantar. Esse foi o Facilitando Direito de hoje sobre lives e ECAD. Se você tiver outras dúvidas, manda para a gente, segue a gente na rede social e a Natália vai estar aqui sempre para responder tudo sobre propriedade intelectual. Até a próxima!